você, com toda a sinceridade do seu coração, você pedisse a Deus agora, bem baixinho os instrumentos, peça ao Senhor que Ele fale contigo, por meio da palavra. Peça a Ele, com toda a sinceridade do seu coração. E diga a Ele assim: Senhor, o que vier do altar, eu vou receber como se fosse o Senhor falando direto para mim. Eu abro o meu coração para receber tudo que o Senhor quer falar. Seja exortação, seja uma orientação, seja até uma palavra que venha me disciplinar. Eu quero receber. Eu abro o meu coração no nome de Jesus e repreendo todo demônio do inferno que queira criar uma barreira para que eu não receba a santa palavra de Deus. Assim eu oro no nome de Jesus e que o Espírito de Deus me ajude a compreender em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. O louvor pode tomar seu assento. Vai lá olhar. Dê uma boa noite aí a seu irmão. Pessoal, hoje nós estamos entrando numa jornada. Uma palavra que não é só hoje, mas eu acredito que vai durar esse mês todo de dezembro. Tá certo? E a palavra é sobre o verdadeiro discípulo. Então nós temos que estar com o coração bem aberto, para a gente receber as instruções. E andar na luz. Quem sabe o que é andar na luz? Andar na palavra. Andar na luz é andar na palavra de Deus. Quando eu ando na luz, toda vez que eu disser andar na luz, aí você já sabe, o pastor está falando sobre andar na palavra. Andar na luz é andar na palavra, é obedecer a palavra, tá certo? Então eu acredito que a mensagem vai mexer com a nossa mente e com o nosso coração hoje. Amém? Para que a gente seja alinhado de acordo com o que Deus quer para a nossa vida. Não de acordo com aquilo que nós queremos, mas de acordo com aquilo que Deus quer. E quem está aqui, que ainda não tem convicção da sua salvação eterna, peça a Jesus hoje, para que você saia daqui transformado. Para que você nasça de novo. Para que a sua vida, a partir de hoje, mude o rumo. A partir de hoje você tem um encontro com Jesus. É como se fosse assim: eu cansei. Chegou um ponto na minha vida que eu cansei de viver como eu vivia. E eu não queria mais viver daquela forma. E por isso eu me converti. E talvez alguém esteja aqui vivendo ainda morno. Nem frio, nem quente. Morno. E se você estiver morno e morrer hoje, você não vai para um bom lugar. Então não é bom estar morno. É bom estar quente, firme, forte. Amém? Que é uma das qualificações do verdadeiro discípulo. Então tem alguns pontos, tem alguns textos da Bíblia para ler. Mas o que veio no meu coração primeiro foi algo que eu visualizei. E o Espírito Santo começou a me mostrar sobre o discípulo. Que eu notei aqui esse ponto e tem outros pontos também. Como o discípulo pode começar a cair sem perceber. É possível a pessoa estar caindo e não perceber. Você sabia disso? É possível. Alguns já estão caídos. Porque nunca se converteu, está caído. Precisa se converter.
Converter, essa palavra é bem simples, é nascer de novo, é entregar sua vida a Jesus, é se tornar um cristão, um discípulo de Jesus e seguir com Ele, converter. Uns já estão caídos, outros estão em processo de queda. E Deus não quer que a gente caia. Deus quer que a gente chegue lá naquele nível de maturidade, mas Ele quer que a gente permaneça. Deus quer que a gente chegue num nível de maturidade, mas permaneça. Amém? E a gente está caminhando para chegar num nível de crescimento espiritual. Mas quando chegar lá em cima, cuidado para não cair. E é possível você estar caindo e não está vendo que está caindo. É possível. Alguém está caindo sem perceber. Amém? E a Bíblia fala como algumas formas que a pessoa pode cair sem perceber. Algumas formas. Se eu queria que você prestasse atenção no que a Bíblia diz, nós vamos ler Mateus 13, versículo 20. É a Bíblia, viu, que diz. De formas que pode o homem estar caindo, né, se converteu, mas está caindo. Não está percebendo. E é perigoso. Porque eu não consigo ter uma garantia de salvação se eu não estiver bem, em paz com Deus. Até porque a Bíblia diz assim, tem um texto que diz assim, perdoai para que seja perdoado. Ou seja, uma pessoa que está com uma mágoa grande no coração e não consegue perdoar, diz que não perdoa, se ela morrer ela vai para o inferno. Mesmo sendo nova criatura. Porque Jesus não disse, perdoai para que... Ou como é que eu recebo perdão se eu não libero o perdão? Então o fato de você ter nascido de novo também não traz total segurança de eternidade para você, não. É uma segurança. Mas algumas coisas Jesus disse aqui que me chamou muita atenção, que nós vamos chegar lá na frente. Mas o que pode estar derrubando você sem perceber? O que é que pode estar te derrubando? A Bíblia fala da parábola do semeador. Que uma semente caíram na beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Aquelas aves representam os demônios que conseguiram tirar a palavra do coração da pessoa. Outras caíram entre pedras, outra entre espinho e outra caiu em terra boa. A terra boa foi a que produziu frutos. E a terra, a gente sabe que são pessoas. Como é que a gente está recebendo a palavra? Cultivando a palavra de Deus e mantendo a palavra de Deus no nosso coração. E a Bíblia diz no versículo 20, que na RA, que o que foi semeado em solo rochoso, entre pedra, o solo, diga assim comigo, o solo é o coração do homem. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Quando a gente recebeu a primeira vez a palavra, não foi muita alegria no coração? Amém? Bastante alegria, bastante fervor. O versículo 21 diz, mas não tem raiz em si mesmo. Por que não tem raiz em si mesmo? Esse terreno, essa semente não tem raiz. Por que não durou? Essa pessoa, essa terra, esse coração, essa pessoa que está recebendo a palavra, por que não durou? Por que não continuou? Por que não continuou? Tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Aí ela diz um processo de queda. Começa aqui. De algumas pessoas. Chegando o quê? A angústia. Amém? Você sabe o que é angústia? Angústia é pressão. Quando a pessoa começa a ser pressionada. A angústia e o que mais? A angústia e a perseguição por causa da palavra. Se converteu e você acha que quando você se converte vai ser tudo mil maravilhas. Não. Quando a gente se converte, vai vir a pressão. Alguém decide, eu vou fazer o rema. Eu vou fazer o rema.
E quando ele decide fazer o rema, poucos não conseguem terminar. Por que não consegue? Por causa da pressão. Alguém se levanta a mão e se converte no culto. Aceito Jesus como Senhor da minha vida, quero mudar de vida. Quando ela sai daqui dentro, no outro dia começam as pressões. Quem é que traz essas pressões? O diabo. E por que ele traz a pressão? Porque ele não quer que você continue. Ou seja, esse tipo de pessoa, ela não consegue avançar por muito tempo. Porque as pressões, as angústias, né? Angústia e perseguição. A perseguição começa logo dentro de casa. Eita, agora eu vi mesmo. Tu vai mudar? Muda nada. Um caba como tu? As pessoas debocham, elas mangam, elas te criticam. Os de casa se viram contra você. Amém? Pressão. E por que isso acontece? Diga, por causa das Santas Escrituras. Na palavra. Ou você acha que o diabo vai ficar satisfeito? E é bom eu saber disso. Porque se eu sei disso, está gravando? Se eu sei disso, quando a pressão vir, o que é que eu faço? Levanta a mão. Diga, eu vou me manter firme. Diga, pode vir pressão, pode vir angústia, pode vir o ataque do diabo, mas eu vou me manter firme. Lembre-se que o nosso opositor é Satanás. E ele não está contente com você, não. O diabo não está contente com você aqui nesse ambiente. O diabo não está contente com você ouvindo a palavra. Ele sabe que essa palavra transforma vida. Ele sabe que essa palavra vai mudar a sua história. Ele sabe que você vai dar a volta por cima. Ele sabe, por isso ele luta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Diga, infeliz do inferno. Diga, você pode até lutar, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não vou me render. Eu não vou me prostrar. Porque maior é o Espírito de Deus que está em mim. Eu não estou só. Diga, eu não estou só. Nós não estamos só. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos peregrinos nessa terra. Diga com mais convicção, nós somos peregrinos nessa terra. Mas nós não vamos vencer, nós já vencemos. Nós já vencemos, já vencemos. Por que vencemos? Por causa do nome de Jesus. Mas eu preciso entender isso. Por causa da palavra, o opositor, que é o diabo, não está satisfeito. Mas eu não posso parar por causa disso. Eu tenho que continuar. Amém? Agora, se eu seguir o texto, no versículo 20, eu li o 20, não foi? 20, 21, vamos para o 22. E o que foi semeado entre espinho? Ou seja, a palavra de Deus entrando no coração de mais pessoas. É o que ouve a palavra. Agora atenção com essas instruções. É aquela pessoa que ouve a palavra. Ouve a palavra. Que foi semeada onde? No meu, diga, coração. É o que foi semeado entre os espinhos. E o que ouve a palavra, porém, diga comigo, porém, os cuidados deste mundo e as fascinações das riquezas sufoca a palavra. Amém? No versículo anterior era pressão do inimigo. No versículo seguinte já é outra estratégia que o diabo usa. Deixa eu te dizer uma coisa.
Às vezes eu penso em abrir um comércio para mim, de uma forma estratégica. Colocar alguém para trabalhar Mas eu nunca, mas nunca abrirei algo que me tire da presença do Senhor. Quem está entendendo? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra. E aí começa o processo de queda. Porque você chegou num nível bem alto com Deus, de intimidade, de comunhão, de relacionamento, e o diabo faz o quê? Te sufoca. E ele vai te dar o quê? Trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Ele não fez isso lá no deserto? Ou lá no Egito? Quando os israelitas estavam como escravo no Egito, servindo ao faraó, quando eles perceberam que os israelitas se falavam e se comunicavam entre si, faraó, induzido por Satanás, ficou preocupado. E quando o diabo faraó, induzido por Satanás, ficou preocupado, o diabo deu um sopro no ouvido de faraó e disse assim: dá trabalho para eles, porque quanto mais eles trabalhar, eles não têm tempo de conversar. Porque ninguém dá glória a Deus. Trabalho não é pecado, é bênção. Mas quando está sufocando, se torna pecado. Quando está tirando, quando está derrubando gradativamente, você se torna pecado. Está derrubando. O que foi, lê comigo, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam os cuidados. Deixa eu falar algo aqui que eu achei interessante. Jesus está falando de tudo aquilo que rouba a atenção. Cuidados do mundo. Tudo aquilo que rouba a atenção. Gera ansiedade. Tira o foco do reino. Faz a pessoa viver mais ocupada com as coisas terrenas do que com Deus. As pessoas que recebem a palavra, mas vivem cheias de preocupação. Preocupação com dinheiro, trabalho, problemas, responsabilidades e ansiedades, acabam sufocando o que Deus plantou nelas. Olha para seu irmão e diga: Deus plantou uma semente em você. Agora diga: cuidado para não sufocar. Porque o cuidado é meu. O cuidado é seu. A fé individual é minha. A fé individual é sua. Nunca aceite proposta que te distancie de Deus. É melhor comer rapadura preta com xerém do que filé indo para o inferno. Mas aqueles que renunciam por um tempo, mesmo sofrendo, haverá abundância lá na frente. Não só abundância financeira, mas abundância de graça, abundância de saúde, abundância de favor, abundância de prosperidade na família, em todas as partes. Por causa da graça e do favor de Deus. Deixa eu te dizer, em uma noite, tudo que você ganhou pode ser derrubado em um dia. Está todo mundo calado. Em uma noite, tudo que você produziu, em 5, 6 anos, pode acabar em um dia.
Eu não estou mentindo não, estou falando algo que é bíblico. Quantas coisas Jó conquistou? Quanta riqueza Jó não tinha? Quantos 1000 gados Jó não tinha? Ovelhas. Em um dia, Satanás passeou lá e destruiu tudo. É melhor estar debaixo da graça e do favor de Deus. Diga comigo, lugar de obediência é lugar de segurança para a nossa vida. Pode topar no seu irmão e diga, lugar de obediência é lugar de segurança. Eu posso acumular riquezas, mas em uma noite o meu coração pode parar de bater. Eu vou repetir. Eu posso acumular riquezas, tesouros, mas em uma noite Deus pode cortar a minha respiração e o meu coração parar de bater. Eu disse, eu vou arrumar um trabalho de vendas novamente e vou voltar a vender. Eu disse. E de repente o Espírito Santo me trouxe uma imagem e uma visão. Eu saindo para trabalhar. E o carro capotando. Ele me disse, tudo aquilo que tu ganhasse, conseguisse, com vários anos, tu perdesse um dia. Diga de novo, lugar de obediência é lugar de segurança. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Eu vou continuar lendo aqui. As pessoas que recebem a palavra, mas vivem cheias de preocupação com dinheiro, trabalho, problema, responsabilidade e ansiedade, acaba sufocando o que Deus plantou nelas. A palavra até começou a crescer, mas as preocupações tomam o controle e abafa o seu coração, seu fruto. E não tem como produzir, porque sufocou a palavra. Amém? Glória a Deus. Abra comigo Mateus 16. Então vamos começar aqui com Lucas 14, 25 ao 33. Diga, a partir de hoje eu tomo a decisão de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Olha, vamos ler junto. Vou abrir aqui na minha. Lucas 14, viu? Está em Lucas 14, versículo do 25 mesmo. Quem gosta da Bíblia? Eu estava conversando com os meninos hoje, antes de eu ler, o Espírito Santo me lembrou algo. E eu disse assim, eu já passei dos 40 e eu ainda tenho um tempo para a minha vida. Eu acredito, pela fé, que eu vou viver mais de 80, se Jesus não voltar. Se Jesus não voltar e arrebatar a sua igreja. Eu estou dizendo que é uma fé particular minha. Mas se Ele quiser me levar antes, Ele vai me levar antes. For algum propósito. Mas eu comecei a pensar sobre isso. 40 anos se passou, mais de 40 se passaram. Eu já vivi a metade da minha vida. Se eu for até os 80 e pouco. Já vivi a metade da minha vida. E a outra parte, eu fiquei me perguntando, como é que eu vou viver? Você já parou para pensar como é que você vai viver o resto da sua vida? Você vai viver de qualquer forma? Porque a vida do ser humano bate um aperto no meu coração quando eu olho para a vida de uma pessoa que não tem propósito de vida. Tem alguma coisa chiando. Vê aí, muta aí os instrumentos aí. Eu bato uma tristeza quando eu olho para uma pessoa lá fora. Vê aí, Bruno, por favor. É por aqui, ó. Que não tem propósito de vida.
ela vive somente para o dinheiro. Ela não tem propósito para o reino. Ela serve, veja os instrumentos lá, Bruno, se precisa mutar algum lá. Ela serve, ela faz coisas que não tem nada a ver com o propósito do reino. É lícito, pode se divertir, não tem problema. Mas quando eu vivo somente para o que é terreno, sem me preocupar para aquilo que é eterno, eu não estou construindo nada na minha vida. Porque o tempo aqui na terra passa rápido e é passageiro. Mas o que eu estou construindo para Deus é eterno. Aleluia. Pergunte aí para seu vizinho o que é que você está construindo para Deus. Catuque ele, qual é o tempo que você tem dado para ele? Você tem se importado? Você tem gastado seu tempo para o Senhor? Você tem gastado seu tempo para o reino? O que é que você tem feito para ele? Porque a Bíblia é clara. Juntai tesouro onde a traça e a ferrugem não corrói. Tem pessoas de fora tentando destruir a igreja, com palavras, com críticas. Mas tem pessoas também de dentro da igreja, também destruindo a própria igreja. Eu não estou falando da igreja Verbo da Vida, não, estou falando da igreja geral. Cuidado para não dividir. Em vez de dividir, some. Somar. Não é sumir daqui não, menina. Some para Deus. Some para o reino. Olhe o que essa igreja representa nessa cidade. O que esse pastor está fazendo nessa cidade. As almas estão sendo edificadas. Tem almas sendo ganhas. Tem demônios sendo expulsos de vida de pessoas. Tem pessoas sendo libertas. Tem famílias sendo transformadas. Então não ajuda a derrubar, ajuda a somar e a crescer, porque isso é reino de Deus. Aleluia. Cuidado, não está dando ouvido a pessoas fragilizadas na fé. Porque quando a pessoa está fragilizada na fé, ela começa a procurar defeito na igreja. E deixa eu te dizer, vai encontrar, porque a igreja é composta de gente, e gente tem defeito. Até na tua casa tem defeito, na tua família, enquanto mais uma família desse tamanho. Mas cuidado, para em vez de danificar, acrescente. Olha para seu vizinho e diga assim: sabe o que é que você tem que fazer? Seja um defensor dessa obra. Eu te pergunto, Deus se agrada disso? Claro! Claro! Porque essa obra tem um propósito. E esse propósito vale muito mais do que muitas coisas que nós fazemos aqui nessa terra. Porque esse propósito está vinculado com o que é eterno. Nós trabalhamos, cada um tem suas atividades. Um trabalha de pedreiro, outro trabalha de carpinteiro, outro trabalha tem o seu comércio. Cada um tem suas atividades, é lícito, é bom, é agradável, desde que esteja dentro do propósito. Mas deixa eu te dizer, acima desse trabalho tem esse trabalho espiritual. E eu preciso estar vinculado com ele. Amém? Vamos continuar, vamos ler agora. Grande multidão, lê comigo em voz alta. Grande multidão o acompanhava. Lhe disse. Grande multidão acompanhava quem? Jesus. Agora Jesus não estava só preocupado com grande multidão. Grande multidão era bom, porque através da multidão vai sair a boa safra, os bons peixes. Era necessária a multidão o acompanhava.
Mas de repente Jesus volta e olha para a multidão. Imagina Jesus voltando e dizendo, olhando para eles. Agora olha o 26. Jesus olhando e dizendo isso aqui, ó. Lê comigo. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e a mãe, e a mulher, os filhos, irmãos, mais alto, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem coisa mais importante na terra do que a mãe? Tem coisa mais importante que na terra do que o pai? E sabe o que é que Jesus está dizendo? Não é que ele está colocando nós contra nossas mães, pais, mas ele está dizendo assim, até tua mãe e teu pai, eu tenho que ser mais importante do que eles. Cadê o glória a Deus forte? Olha para seu irmão e diga, até o seu trabalho, seu emprego, catuca ele, irmão, pelo amor de Deus. Até o seu trabalho, seus filhos, seus afazeres, diga tudo deve ser menor do que Jesus. Porque ele diz, então você não pode ser meu discípulo. Quem quer ser discípulo de Cristo? Discípulo está decidido a renunciar. E toda renúncia dói, incomoda e tem percas. Mas Deus quer que às vezes tenha perca mesmo. E por que, pastor, eu vou ter que ter percas? Porque Ele quer que você ganhe da forma certa. Ele quer te dar da forma certa. Aleluia. Leva sua mão. Rabacachantrocole. Rimagacechombre de la rastofra. Levante a mão, levante a mão. Rocochombranche que lembra pra caçar. Eu estou vendo aqui um povo que é discípulo de Cristo e que se prepare, porque vão andar debaixo de uma graça e favor de Deus, e os recursos virão com leveza e facilidade, por causa da renúncia, por causa da obediência. Contrapartida, vai haver algumas pessoas cansadas, exaustas, desanimadas, desestimuladas, porque priorizaram as coisas terrenas. É lícito as coisas terrenas, mas ela não pode ser mais importante do que Jesus. Vou repetir, é lícito as coisas terrenas, mas ela não pode ser mais importante do que Jesus. Ah, mas eu amo a Jesus, eu tenho a Jesus. Não precisa esse negócio de estar todo dia na igreja. Precisa. A gente falhando, às vezes ainda falha que só. A gente vindo direto às falhas, imagina sem querer vir. Tá junto de pessoas da mesma fé vai me afoguear também. Jesus falou que tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Em outra passagem ele estava com uma multidão, e ele olha para trás e ele começa a falar do verdadeiro discípulo. E começa a dar uma mensagem muito agressiva. E nessa mensagem agressiva o povo começa a deixar. Sai um, sai outro, sai outro, sai outro. E ficou 70. E depois os 70, quase todos os 70 correram, né? Porque ficou 12 menos 70 dá 58. 58 corre, 12 fica, é os apóstolos. E Jesus ainda é mais ousado e diz assim, vocês não vão querer ir não? Vai, eu estou aqui sozinho e vou começar a ganhar mais alma. Eles olham e dizem, para onde é que a gente vai? Se só o Senhor tem a palavra da vida. Topa aí de novo seu irmão e diga, ei, aqui é passageiro, viu?
Abre teus olhos. Abre teus olhos. Abre teus olhos! O último jovem que não obedeceu o Espírito Santo foi batizado nessa igreja, orou em línguas, deixou essa igreja por causa das coisas terrenas, saiu falando mal dessa igreja, com menos, eu acredito que ele não tinha nem 35 anos de idade, desceu à sepultura. Eu profetizei, jamais eu ia fazer um negócio desse, mas eu estou falando de um fato, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu estou falando de pessoas que tiveram livramento de morte, quase que morreu e nos contou o livramento que Deus deu. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor. Anda ao nosso derredor, olhando, observando, buscando a quem possa tragar. Quinta-feira nós estávamos fazendo o culto do clamor. O louvor vai se posicionando ali. Fazendo um culto e um clamor. E o Espírito Santo disse assim para mim. O Espírito Santo disse assim: repreenda o espírito do câncer. E quando essa palavra veio para mim, eu rapidamente, velozmente, eu estendi o dedo. Eu percebi que era uma palavra inspirada. E eu gritei: espírito do câncer, saia em nome de Jesus. E quando eu gritei, a mulher caiu, gritando. Quem estava nesse dia? Quem viu? Aquele demônio do inferno estava ao seu derredor, buscando a quem possa tragar. Olhando a quem possa tragar. Aleluia. 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 Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Pode deixar o versículo. Se alguém vem a mim, Jesus diz, não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Estava orando no meu quarto, alguns dias atrás. Orando em outras línguas. E de repente eu ouvi uma imagem no meu espírito de uma pessoa desta igreja. E essa pessoa me apareceu. Meu Deus. E eu vi várias mulheres perto, arrodeando essa pessoa. E o Espírito Santo me disse: espírito de serpente arrodeando para derrubar. Eu não vou falar mais do que isso porque eu não tenho permissão. Mas você sabe o que Deus está falando. Se essas palavras não é de mim, que Deus me julgue aqui. Se não for do Espírito. Tome a sua cruz, carregue e siga-me. Versículo 27. Qualquer que tomar a sua cruz e vir após mim, qualquer que tomar a sua cruz e vir após mim,
não pode ser meu discípulo. Leia em voz alta o 28. Pois, qual de vós pretende construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar sem os meios para concluir? Se tem, os meios para concluir. Uma pessoa vai calcular, vai fazer um prédio e ela não para e não senta para dizer, vai dar certo, eu consigo, eu tenho o recurso necessário. No versículo 29, para não suceder que tendo lançado o alicerce, não podendo acabar, todos os que o virem zombem dele. Eu não entendia esse texto, mas quando eu entendi o contexto, eu passei a entender esse texto. Eu vendo uma ministração de Luciano Subirá, e quando ele começou a falar esse texto, meu Deus, como é que eu nunca tinha visto isso? Esse texto fala de renúncia, porque fala de aborrecer pai e mãe, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, e de repente fala de um prédio que vai ser construído, que eu vou construir. Trazendo para dentro do contexto, pastor Diego, o Senhor está dizendo assim, vai pegar no arado, calcula para ver se vai continuar até o fim. Vai se entregar, calcula para ver se chega até o fim. O importante é começar e não terminar. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe somente para o alvo, que é Jesus. Diga para seu irmão, não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe somente para o alvo, que é Jesus. O que é que tem te afastado? O que é que tem te esfriado? O que é que tem colocado uma imagem ruim do reino, da obra de Deus na sua cabeça? Eu conversava com algumas pessoas, aproveitei o momento para evangelizar uma pessoa que estava do nosso lado, foi até na casa de Hilton. Eu não sei se ele percebeu que eu estava evangelizando ali, evangelizando por tabela. Alguém estava lá que não era convertido. O Espírito Santo começou a trazer palavras no meu coração e eu comecei a dizer assim, Hilton vai se lembrar. Eu disse, às vezes as pessoas ficam escandalizadas com a obra de Deus, com alguns pastores, com algumas lideranças. E eu disse, em algumas ocasiões estão certos, porque há escândalo, às vezes há situações, não só no meu evangélico, mas também no catolicismo. E eu dizia assim, mas por causa de meia dúzia de pessoas irresponsáveis, eu não posso olhar para a obra de Deus diferente. Porque ainda existe homens de Deus e ministérios responsáveis. De novo, olha para seu irmão e não se preocupa quando eu peço isso não, porque é meu jeito de ministrar. Diga, sabe onde Deus te plantou? Foi aqui. E quando Deus planta, é Ele, meu irmão. É Ele que planta. Escolher é uma coisa, plantar é outra. E se Deus te plantou aqui, é para você dar frutos. É porque Ele quer te guardar, te proteger, e que a sua família não seja destruída. Ou você pensa que Satanás não está rodando ao derredor, tentando destruir a sua casa, tentando destruir a sua família, tentando destruir o seu casamento, tentando destruir os seus filhos? Onde é que você tem plantado os seus filhos? O que é que você tem demonstrado para os seus filhos que é mais importante da sua vida? O que é mais importante da sua vida? O que você tem transparecido para os seus filhos? O que é mais importante na sua vida? Eu quero transparecer para Isaac, eu quero transparecer para Sara, que o mais importante da minha vida é Jesus. Eu tenho uma falha, eles podem ver falha em mim, Isaac pode ver falha em mim, Sara pode ver falha em mim, mas ele vai ver uma pessoa com temor de Deus, uma pessoa que ama ao
Senhor, uma pessoa que decidiu ser discípulo, uma pessoa que decidiu renunciar por amor à obra. E que muitas vezes eu falo com ignorância, mas é por amor àquela alma. Porque muitas pessoas não têm visto quando eu estou chorando no quarto, clamando por uma vida, com angústia, com uma dor no meu coração, que ninguém sabe o que é isso se não for um pastor. Cuidado com a tua alma, porque de que vale a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero concluir com o versículo 33, em voz alta. Aleluia. Lê comigo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu fico imaginando o que é renunciar tudo quanto tem. É eu ficar sem nada. Jesus diz, não é isso não. É você entender que tudo que você tem não é seu, é dele. Se ele disser assim, abra mão disso, você abre. Se ele disser, faça isso por mim, você faz. A igreja de Cristo é a noiva dele. Não adianta Breno dizer que ama a Jesus e não amar a sua noiva. Não adianta bater no peito e dizer, Jesus é meu Salvador, e não amar a noiva que é a igreja. Breno, quando nós olhamos para a noiva, nós vemos a noiva, não é perfeita, é imperfeita. Mas Jesus ama a noiva imperfeita. E quem somos nós para não amar a noiva, a igreja imperfeita? Falar da noiva é falar do noivo. Criticar a noiva é criticar o noivo. Faça isso não. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, estão expulsando demônio ali, não é da gente não. Jesus disse, deixe, porque quem ajunta não espalha. Seja dos que ajunta e não espalha. Deixa eu te dizer, essa obra vai crescer. Eu já vi muita gente ficar para trás, eu já vi muitos descerem à sepultura. E eu sempre dizia, desde o comecinho, eu estou caminhando. Eu sei que eu vou olhar para trás e vou ver muitas pessoas ficarem para trás. Não era porque eu desejava, porque isso é a vida. Mas eu não queria que fosse você, não. Eu quero que você seja um dos que vai até o final. Pegou a mão no arado. Não olha mais para trás. Vai doer? Vai. É sacrifício. É renúncia. Vai perder às vezes? Vai. É renúncia. Mas é recompensador. A renúncia de Jesus, quando todos abandonaram lá naquele jardim do Getsemane, e os discípulos estavam lá, Jesus angustiado, porque precisava tomar uma decisão. E ele olhava para os discípulos dormindo, e ele dizia, vocês não podem ficar aqui zelando, orando comigo, vigiando pelo menos por 1 hora. Jesus saía novamente e voltava a orar. E ele clamava, e Jesus tinha uma vontade. E Jesus dizia assim, Pai, se possível passa de mim esse cálice. O verdadeiro discípulo diz isso, se possível passa de mim esse cálice. Mas ele volta atrás e diz, mas não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Uma renúncia que doeu. Um sacrifício que moeu. Mas que no final houve uma ressurreição gloriosa. E um nome herdado sobre todo o nome de Jesus. Aleluia! Ei, deixa eu te dizer.
a sua renúncia, o seu amor, a sua dedicação ao reino, à obra, ao Senhor, à noiva dele, vai gerar dividendos para você. É sacrifício, mas é um sacrifício agradável a Deus. Fique de pé. É um sacrifício agradável a Deus. Eu queria que você, pode ser um homem com homem, mulher com mulher, colocasse a mão assim no ombro dessa pessoa do seu lado. Procura alguém. Aleluia. Nós estamos no caminho certo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vamos cantar uma canção e eu vou orar por tua vida. Aleluia. E tudo é perda se eu não tenho a ti. Tua graça. A tua graça é o que me basta. Vai valer a pena, meu irmão. E sem você não sei pra onde. Vai valer a pena. Sem tua presença nada importa. Vai valer a Que pena. adianta eu ganhar o mundo Prepara inteiro, que é pequeno o que Deus vai fazer, viu? e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros Aleluia. e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Canta, vai. E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta? Do que adianta eu juntar os meus tesouros E e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. só tua presença. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Ao refrão, vai. Do que adianta? Da eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder Sem ti, Senhor. Do que adianta? Do que adianta eu juntar e me esquecer daquele que me amou? Do que adianta? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder Sem ti, Senhor. Do que adianta?
adianta? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Tua presença É o me que. basta. Obrigado, Jesus. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Amém. Irmãos, antes de eu te abençoar, estenda, pode orar por ela ali, ó. Pode pôr a mão e orar. Ô Deise, põe a mão na cabeça dela ali, por favor, para orar por ela. Sim, vai lá, vai lá. Pode impor. Repreenda, pode repreender. Repreenda. Espírito de morte. Espírito de morte. Espírito de morte. Caia por terra. Espírito de morte. Pode repreender. Caia por terra, espírito de morte. Em nome de Jesus. Queimando todo espírito de morte. Isso não é natural não, irmão. Isso é um espírito de morte, ó. Querendo matar ela. É um espírito de morte aqui, ó. Ó como é sobrenatural, ó. Presta atenção aqui, ó. Ó, pode deixar, deixa. Espírito de morte. Espírito de morte. Solte ela agora. Em nome de Jesus, sai. Acabou-se. Olha aí que é espiritual. Tá vendo, ó? Tá vendo? E ele trabalha, ele sabe trabalhar. Irmãos, tem alguém aqui essa noite que quer aceitar Jesus como seu Senhor? Ou se reconciliar com Ele? Eu quero aceitar. Se tiver, faça assim, ó. Tá todo mundo com Jesus aqui? Oi? Quer se reconciliar? Chegue. Dê a salva de palmas. Oi? Amém. Está liberta. Amém. Ela está dizendo que está liberta de um mal que ela vivia. Graças a Jesus. Diga: Senhor Jesus,